pesquisadores e estudantes, meu nome é João Pedro, eu sou engenheiro eletricista e mestrando na Unicamp. E essa é a quarta parte do curso de espectroscopia de impedância eletroquímica. Nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer os testes de espectroscopia de impedância e a teoria por trás dos testes. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês a melhor maneira de realizar os testes de espectroscopia de impedância. Para alcançar esses objetivos, eu vou falar um pouco sobre instrumentação eletroquímica, métodos experimentais, como reduzir o erro estocástico e, por fim, eu vou dar um exemplo de como fazer a configuração em um potenciostato genérico. Basicamente, os experimentos de impedância consistem na conversão do sinal de entrada no domínio do tempo para um sinal de saída no domínio da frequência através da transformada de Fourier. Nós estamos estudando como fazer as medidas de impedância porque não existe uma configuração ideal. Essa configuração vai depender do equipamento e do experimento em estudo. Então, vamos começar falando sobre instrumentação eletroquímica. Esse é um circuito eletrônico básico que representa como o teste de espectroscopia de impedância eletroquímica é feita. Normalmente, os testes eletroquímicos são feitos aplicando uma tensão senoidal de pequena amplitude, que varia entre 5 e 10 mV, sobreposto a um potencial contínuo. Logo, o resultado é recordado medindo a corrente e a tensão em função da frequência modulada do sinal de baixa amplitude. Um gerador de sinal, que é representado aqui por essa onda senoidal, é utilizado para fornecer ao potenciostato um sinal que induz uma perturbação. E o sinal de entrada e o resultado do sinal de saída é processado por uma instrumentação que gera uma função de transferência dependente da frequência. Logo, se a função de transferência gera uma forma de onda potencial sobre uma corrente, essa função de transferência pode ser chamada de impedância. Então, observando o circuito, nós temos aqui essa parte do circuito eletrônico que é responsável por fazer a superposição do sinal senoidal de baixa amplitude com um potencial contínuo. Essa parte aqui é a parte do potenciostato. Então, a gente tem aqui a célula eletroquímica com o contraeletrodo e o eletrodo de trabalho. E nós temos essa outra parte do circuito aqui, que está representado como esse current follower, que é um seguidor de corrente, e aqui é feito a leitura do valor de corrente e o valor de tensão pela instrumentação do equipamento. O gerador de funções vem aqui, que ele é quem modula essa frequência do sinal senoidal, e o potencial contínuo é fornecido por outra fonte que modula a magnitude desse sinal contínuo aqui. Então, aqui seria, por exemplo, um sinal de 1 volt, meio volt, 2 volts. E aqui seria um sinal que varia a frequência, 10 mHz, 100 kHz. E também tem a amplitude modulada. Então, vamos entender por que existe esse circuito aqui que faz a superposição do sinal alternado com o sinal potencial contínuo. O somador de tensão, ele faz uma superposição dos sinais. Assim, a onda senoidal é deslocada no eixo de tensão conforme a amplitude do valor de tensão contínua. O que isso significa? Imagine que a gente tem um sinal alternado que varia entre 10 volts e menos 10 volts. E vamos representar ele por esse sinal de entrada aqui alternado. Caso esse sinal input potencial seja zero, nós temos aqui essa resposta na saída aqui desse amplificador. Então, nós temos apenas o sinal alternado somado com zero. Então, a resposta vai ser, o sinal de saída vai ser igual ao sinal de entrada. Agora, imagine aqui que esse sinal input potencial é de 10 volts. O que acontece? Somando essa tensão senoidal com 10 volts, nós deslocamos esse sinal no eixo de tensão 10 volts.
Então, menos 10 mais 10 seria 0. E 10 mais 10 seria 20. Então, nós teríamos esse resultado aqui. Um sinal alternado deslocado no eixo de tensão que varia entre valores de 20, o valor máximo aqui da onda seria 20 e o valor mínimo seria 0. Na próxima figura, nós vemos que o valor, esse input potencial, um valor V contínuo, uma tensão contínua, ela é responsável por deslocar o sinal no eixo de tensão. Então, veja esse exemplo. O valor de VDC ele é o responsável por deslocar a onda no eixo de tensão. Antes de continuar, então agora que a gente entendeu como funciona a superposição, vamos entender por que é necessário adicionar um sinal potencial contínuo aqui para deslocar o sinal alternado no eixo da tensão. A superposição dos sinais ela é importante, pois permite que o dispositivo seja investigado em diferentes níveis de potencial ou corrente. Uma curva potencial para a corrosão do ferro em uma solução passiva é apresentada aqui. Então veja que a curva de polarização muda conforme o potencial aplicado. Logo, nós podemos executar os testes em potencial aberto ou de corrente zero, que seria este ponto aqui, potencial na região ativa, que seria esse outro ponto, potencial na região passiva ou potencial na região de limite de corrente do platô. Deve-se tomar cuidado com medidas em potencial aberto, pois esses testes podem demorar mais de 10 minutos e o potencial pode mudar no decorrer do experimento devido a alterações na superfície do eletrodo. Isso pode ocasionar erros, então bastante cuidado ao executar testes de espectroscopia em potencial aberto. Não existe um valor de potencial ideal, então cabe ao usuário definir em qual potencial, em qual região dessa ele deseja realizar os testes. Só complementando, aqui é possível ver um outro exemplo para cobre em água mais glicerina. Então nós temos aqui uma região transpassiva, uma região de passivação, uma região ativa de passivação e transição, uma região ativa, uma região onde tem uma redução de oxigênio e uma região onde tem evolução de hidrogênio. Então, conforme muda o potencial, a corrente, a densidade de corrente muda, e nós podemos fazer o teste de espectroscopia de impedância com valor de potencial em cada uma dessas regiões. Outro exemplo, agora relacionado a supercapacitores, esse é um artigo de 2014 e essa imagem foi retirada de um artigo que avalia os efeitos do binder na resposta eletroquímica de eletrodos de carbono em supercapacitores de eletrólito aquoso. Veja que a curva de impedância muda conforme a alteração do potencial. Logo, para que o experimento possa ser replicado, é preciso deixar claro o valor de potencial aplicado durante os experimentos. Então, nós temos aqui o potencial de 0 volts, potencial de 0,8, de 1,2 e de 1,6. Veja que a resposta em frequência desse dispositivo muda conforme o valor do potencial. Então, nós podemos fazer igual esse autor, que apresenta a resposta em frequência para diferentes níveis de potencial elétrico, ou nós deixamos claro em qual potencial elétrico foi feito os testes. A linearidade de um sistema eletroquímico é controlado pelo potencial elétrico aplicado. Assim, o uso de um sinal alternado de baixa amplitude permite a aplicação de modelos lineares para interpretar o espectro. Um valor ideal está entre o compromisso de garantir uma resposta linear, utilizando um sinal de baixa amplitude, e ao mesmo tempo que seja alto o suficiente para que ruídos estocásticos não sejam um problema. Veja o exemplo. Para valores de amplitude de 1 mV, a resposta entre corrente e tensão está alinhada com o modelo, logo ele é linear. O quadradinho aqui, o 1 mV, está alinhado com o modelo.
Já para valores de amplitude como 40 mV, a resposta é não linear. O comportamento não linear ele aumenta com o comportamento não linear da corrente faradaica. Normalmente, o valor utilizado nos testes de espectroscopia varia entre 5 e 10 mV. Então, por que não utilizar um valor menor do que 1 mV? Isso acontece porque quando a gente diminui muito esse valor, o erro estocástico devido a ruídos aumenta bastante. Então, como o sinal, quando a gente diminui bastante a magnitude do sinal alternado, o ruído muitas vezes pode ter uma amplitude muito maior do que 1 mV, ou próximo de 1 mV. E aí nós não conseguimos identificar o que seria um sinal que representa a resposta em frequência do dispositivo ou um ruído estocástico que pode ser produzido por equipamentos elétricos próximos ou pelo próprio equipamento. Então, nós temos que garantir que esse valor não seja alto demais, como 40 mV, que é uma região onde nós não podemos dizer, não podemos representar a resposta em frequência de acordo com um modelo equivalente, porque o sistema não é mais linear, e também não pode ser muito menor do que, por exemplo, 1 mV, porque senão nós não conseguimos identificar. Pode ser que tenha pontos um aqui, outro aqui, outro aqui, pontos aleatórios, né, estocásticos, que são decorrentes de ruído. As medidas de impedância podem ser feitas incluindo frequências extremamente altas e baixas, porém os instrumentos têm um limite de performance para altas frequências. O ideal é definir um range de frequência que esteja de acordo com a resposta dinâmica do dispositivo em estudo, lembrando que a modulação do sinal começa pelo valor máximo de frequência e diminui logaritmicamente até alcançar o limite inferior. As medidas elas são feitas de forma discreta e não contínua. Isso significa que existe um limite de pontos que podem ser amostrados. Para descobrir a quantidade de décadas para o sinal amostrado de 10 mHz a 100 kHz, por exemplo, nós usamos a seguinte equação, que é log de 10 da frequência máxima, que é 100 kHz, sobre a frequência mínima, que é 10 mHz. Então a gente tem, para esse exemplo de um teste que começa em 10 mHz e vai até 100 kHz, que ele possui 7 décadas. Nós escolhemos esses valores, esse range, porque ele é muito utilizado nos testes para avaliar a resposta em frequência de supercapacitores. Então, se nós tivéssemos configurado no potenciostato que nós queríamos 6 frequências por década, nós iríamos amostrar uma quantidade total de 42 frequências. Amostrar esses sinais de baixa frequência demora bastante, porque o período é inversamente proporcional à frequência. Então, quanto menor for a frequência, mais tempo o equipamento vai demorar para executar os testes. Para 10 mHz, nós temos um período igual a 100 segundos. Por uma onda senoidal de 10 mHz completar um ciclo completo, ela demora 100 segundos. É bastante tempo. Se nós colocássemos aqui um valor muito menor do que esse, demoraria horas, dias para conseguir executar os testes. Agora que eu falei um pouco sobre o potencial elétrico contínuo e a influência que ele tem, a influência da magnitude do sinal alternado e o range de frequência, vamos falar um pouco sobre como reduzir o erro estocástico e maximizar o conteúdo da informação. A primeira dica é: evite utilizar escalas automáticas de tensão em corrente, pois caso o potenciostato selecione um range de medição errada, isso pode levar a um ruído estocástico excessivo caso o range seja muito maior que o valor real. Por exemplo, a corrente do nosso dispositivo é 50 mA, que é um valor baixo. Mas, por algum motivo, a escala automática do potenciostato configurou o range para 10 A. Isso significa que para variações pequenas de corrente de 2, 3, 4 mA, dificilmente o equipamento vai conseguir detectar aquela variação de corrente.
porque o range que foi configurado é para ler valores de corrente elevadíssimas. Então, quanto maior for o range, menor vai ser a precisão. Então, tente sempre utilizar um range que esteja próximo e de acordo com a corrente do seu dispositivo. A próxima é aumente a amplitude do sinal modulado. Então, se a amplitude do sinal modulado em frequência estiver muito baixo, a relação de sinal-ruído vai ser elevada. Então, para tentar reduzir essa quantidade de erros no sinal, esses erros estocásticos, nós aumentamos a amplitude do sinal modulado. Mas lembre que nós não podemos aumentar demais essa amplitude, senão nós saímos da região de linearidade do sistema. Então, próximo, utilize cabos curtos. Erros em altas frequências podem ocorrer devido à contribuição da impedância do cabo. Então, nós vamos estar fazendo a medida que, além de ter uma resposta da nossa célula eletroquímica, nós vamos ter um erro de medição atribuído à impedância do cabo. Então, sempre que possível, utilize cabos curtos entre a saída do potenciostato e sua célula eletroquímica avaliada. E inclua mais frequências por década. A qualidade da regressão linear para encontrar um circuito equivalente, ela melhora bastante com o aumento de pontos amostrados. Então, voltando aqui, nesse caso nós teríamos 42 frequências. Às vezes, se você utiliza poucos pontos, você não vai ter um circuito equivalente muito fiel, porque você usou poucos pontos. Então, é ideal que quanto mais pontos você tiver, melhor vai ser sua regressão linear. A questão é que quanto mais pontos você coloca, mais tempo vai ser necessário para realizar os testes eletroquímicos. Cabe ao usuário definir uma quantidade que seja suficiente para que ele consiga realizar uma regressão linear satisfatória. Voltando, evite campos eletromagnéticos. Então, motores, bombas, lâmpadas fluorescentes podem causar perturbações significativas na leitura. Para evitar isso, busque sempre utilizar uma gaiola de Faraday. Então, faça seus testes eletroquímicos com a sua célula dentro de uma gaiola de Faraday. Assim, sua célula estará imune a campos eletromagnéticos de outros equipamentos e deixe sempre a sua célula e seu potenciostato longe de outros equipamentos elétricos. Isso pode reduzir bastante problemas relacionados a campos eletromagnéticos. Utilize funções de correção ou melhoramento e elas geralmente funcionam fazendo 2 ou 3 medidas em cada frequência e é comparado os valores entre essas medidas e caso exista um ponto que é muito diferente dos outros dois, o equipamento faz a leitura naquela frequência novamente para garantir que a diferença entre os 3 valores lidos não é muito grande, pois caso ocorra a leitura de um valor muito fora da média daqueles outros 2 pontos, isso significa que na hora de fazer a leitura naquela frequência, pode ter sido adicionado um estocástico. Outro ponto interessante é que um transiente ele é observado como resposta à mudança de frequência de uma para outra. E todos esses valores de transiente são incorporados nos valores de impedância. Então, como ele vai mudando a frequência, então vamos supor que ele saiu de 100 kHz e passou para 90 kHz. Na hora que ele faz essa mudança, existe aqui uma variação, uma oscilação, e demora um pouco para que aquele sinal estabilize na frequência que você definiu. Então, se você está em 100 e passa para 90, às vezes ele pode ir em 91, 89, e aí depois de um tempo ele estabiliza na frequência que você definiu de 90 kHz. Nós podemos ter um erro de
cerca de 4% no valor da impedância, e para evitar isso, nós colocamos um delay entre cada variação de frequência. Então, na frequência saiu de 100 kHz e passou para 90, nós podemos colocar um delay que a partir desse tempo o equipamento vai fazer a leitura. Então, nesse caso aqui, nós poderíamos fazer a leitura a partir de 5 segundos. Então, a partir de 5 segundos, que é quando a frequência já estabilizou, nós vamos lá e fazemos o teste. Geralmente, é aconselhável que seja introduzido um delay de 1 ou 2 ciclos entre as mudanças de frequência na leitura de impedância. Isso pode ser configurado no software do seu equipamento. Por fim, evite harmônicas vindas da rede elétrica. Essas harmônicas e superharmônicas causadas por outros equipamentos elétricos na rede, como lâmpadas fluorescentes, conversores e motores elétricos, podem causar medidas inadequadas. Alguns equipamentos não possuem um filtro adequado para esse tipo de perturbação. Por isso, sempre busque utilizar um filtro de linha na entrada do seu potenciostato. Assim, ele pode atenuar perturbações causadas na corrente elétrica por outros equipamentos conectados na rede, e essa perturbação ela não vai ser vista na sua célula eletroquímica, porque essas perturbações em alta frequência podem se propagar até a sua célula eletroquímica caso o seu potenciostato não possua um filtro adequado para filtrar esse tipo de perturbação conduzida pela rede elétrica. Agora que eu mostrei toda a teoria e o que significa cada parâmetro e como reduzir os erros estocásticos e configurar o potenciostato para que nós possamos ter um dado de qualidade, eu vou fazer uma configuração genérica de um potenciostato para exemplificar o que foi dito no software de um potenciostato, e vamos fazer a configuração do potenciostato juntos para a gente linkar a teoria agora com a prática. Então, imagine que nós estamos fazendo a configuração de um supercapacitor. Então, imagine que nós vamos fazer um teste de espectroscopia de impedância eletroquímica de um supercapacitor genérico. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente define é esse single sign, que nós vamos ter apenas um sinal alternado, uma senoide. Nesse multisign é um teste em que eles usam múltiplas senoides. E ele é um método mais sofisticado, mas ele ainda não tem sido muito usado pela comunidade científica. Então vamos utilizar esse single sign. O primeiro parâmetro que nós vamos definir é esse set EWE. Aqui nós definimos qual que é o valor do potencial elétrico aplicado. Então vamos colocar aqui 0,5 volts, por exemplo, que nesse caso poderia ser a região passiva do supercapacitor, versus 0,5 volts em relação a quem? Então vamos deixar aqui com relação à referência. Esses outros parâmetros a gente não precisa mexer. Scanner from FE. Aqui nós definimos qual que vai ser a frequência máxima. Então vamos utilizar aquele exemplo que nós colocamos 100 kHz para o valor máximo, e o valor mínimo nós vamos botar 10 mHz, certo? Então nós definimos aqui qual que é o range de frequência. Esse ND é aquela quantidade de pontos que nós definimos por década, que nós multiplicamos vezes 7 décadas para dar 42. Então aqui esse IFND nós definimos 6 pontos, então por década, em um espaçamento logarítmico, que nós queremos um espaçamento da frequência logarítmica. Então, se nós clicarmos aqui nesse I, ele nos mostra que nós vamos ter 42 valores de impedância para as seguintes frequências. Então, nós vamos ter aqui a última frequência como 10 mHz e a primeira frequência como 100 kHz. Depois de 100 vai ser 67, 45, 30, e ele vai fazer a leitura de impedância para cada um desses pontos.
Aqui no sinus amplitude, nós vamos definir um valor de intermediário, porque grande parte da comunidade usa de 5 a 10 volts. Vamos colocar o menor valor, 5 milivolts. Se durante o teste não ocorrer muitos erros estocásticos, que são geralmente vistos como pontos que não têm muita relação com a resposta eletroquímica do dispositivo. Então, se nós tivéssemos um circuito que nós temos um semicírculo e um ponto estivesse muito fora desse semicírculo e depois voltasse a ter o comportamento de um semicírculo novamente, aquele ponto poderia ser considerado como um erro estocástico. Esse wait for PW é aquele delay que nós colocamos devido ao erro de regime transitório. E nesse potenciostato nós definimos o tempo em relação a segundos, mas sim o período antes daquela frequência que ele está fazendo o teste. Então nós colocamos aqui 1. Então 1 significa que ele vai esperar um período para fazer o teste. Então ele vai estar lá dentro daquele recomendado entre 1 e 2 para diminuir aqueles 4% devido à mudança de frequência. Então se nós colocamos 1 aqui, ele vai esperar um período para começar a fazer os testes. Média, então aqui é a quantidade de pontos que ele vai fazer por cada frequência. Aqui nós colocamos 2, mas nós podemos colocar 3, 4, mas vamos deixar 2. Perceba que se nós aumentarmos aqui o valor da média de pontos por frequência, nosso tempo também aumenta. Então, se nós colocamos aqui 4, nosso tempo vai para 26. Se nós colocamos 2, nosso tempo vai para 15 minutos. Então, às vezes não é muito interessante colocar muitos pontos, a leitura de muitos pontos, porque seu teste vai demorar bastante. E em alguns sistemas eletroquímicos, quanto mais tempo ele fica sobre um potencial, mais reações eletroquímicas podem ocorrer. Então, seu dispositivo, muitas vezes, se o teste demorar horas, ele pode ter um comportamento no início e no final ele já vai ter outro comportamento. Então, o adequado é que esse teste ele não demore muito. Quanto mais rápido ele ocorrer, menor vão ser esses processos eletroquímicos que vão ocorrer e mais confiável vai ser o seu resultado. Então vamos deixar aqui 2. 2 é um valor, a média boa. Veja também que se nós mudarmos esse valor de pontos por década, vamos colocar aqui 10. O nosso tempo também vai aumentar? Por quê? Porque ele vai fazer agora, em vez de 42, ele vai fazer leitura em 70 pontos. Então, caso você queira melhorar a sua regressão linear para achar o circuito equivalente, você precisa mudar esses valores aqui, de pontos por década. Vamos deixar 6. Esse drift correction é aquela função que ela faz a leitura de 2, 3 valores, depois, se um valor estiver muito fora dos outros 2 valores lidos, ele faz a leitura do período de novo. Nós não vamos colocar porque ele aumenta muito o tempo do experimento. E geralmente nós colocamos esse drift correction quando nós estamos vendo muitos erros durante os testes eletroquímicos. Se nós fizermos o teste de espectroscopia de um dispositivo e ele não apresentar erros estocásticos, então não faz muito sentido já colocar o drift correction porque a gente vai estar aumentando o tempo do teste. Então nós colocamos ele apenas quando necessário. Esse repeat caso você queira fazer o teste de espectroscopia várias vezes. Então, no caso a gente só quer fazer um teste, então não vai repetir nenhuma vez. Esse E-range, como nosso dispositivo está trabalhando com 0,5 volts, nós podemos colocar um range de tensão aqui de 1 a menos 1. Por quê? Porque no nosso valor de tensão está dentro do range aqui que a gente definiu de menos 1 a 1. O que isso muda? Veja que quando nós colocamos de menos 1 até 1, nossa resolução é de 50 microvolts. Isso significa que qualquer variação entre 50 microvolts
o nosso conversor analógico digital vai conseguir fazer a leitura da tensão, vai conseguir detectar variações de 50 microvolts. Vamos colocar aqui menos 10 a 10 milivolts. Veja que agora a resolução é de 305.18. Então, quanto mais próximo nós colocamos o range do nosso valor setado, maior vai ser a resolução. A corrente, então vamos supor que a corrente do nosso dispositivo é de 8 mA, então nós vamos colocar aqui uma corrente de 8 mA. E esse bandwidth nós colocamos no fast porque nós estamos fazendo uma simulação com frequência elevadíssima. Então a largura de banda, para quando a frequência é alta, ela tem que ser alta. Esses valores slow é quando estamos fazendo o teste, por exemplo, com a frequência muito baixa, e só uma frequência muito baixa. Esses outros parâmetros são extras, não têm relação direta com a espectroscopia de impedância. Então por hoje é só. Qualquer dúvida e sugestões, deixem nos comentários e até o próximo vídeo.